Eu me chamo Cíntia e acompanho sempre as histórias do Aconteceu Comigo. Adoro todas, especialmente as que falam de amor. Como é o caso da minha. Minha história com o Cleiton começou cedo. Estudávamos juntos desde o primário e morávamos bem perto. O Cleiton sempre foi diferenciado e mesmo quando criança nunca deixou de demonstrar isso. Eu, sinceramente, não sei dizer qual era a maior qualidade dele, mas posso dizer que eram muitas. Infelizmente o tempo passou e antes mesmo de começar o ensino médio, eu me mudei de cidade e abandonei a escola que estudava. Como consequência, perdi todo o contato com o meu amor de infância. O tempo passou, eu conheci muitas pessoas, fiz diversos amigos e vivi um mar de experiências. Cresci, amadureci meus princípios, mas nunca tirei o Cleiton do fundo do meu coração. Mesmo que não tivéssemos em contato ou que não pensasse nele por algumas semanas, eu sentia ele bem guardado em mim. Era uma boa lembrança. Para minha felicidade, anos depois de terminar o ensino médio, retornei à minha antiga cidade para passar um tempo com os meus avós que haviam ficado por lá. E para minha surpresa, eu encontrei o Cleiton na mesma rua, na mesma casa e com o mesmo jeito de anos atrás. Ele estava trabalhando com vendas e fazia também o transporte de mercadorias entre os estados. Ele era basicamente um vendedor caminhoneiro. Era uma época em que ele passava por um momento difícil. Sua mãe estava bem doente e durante esse intervalo que ficamos distantes, ele havia perdido seu pai, que faleceu em um acidente de trabalho. Mas o seu jeito era o mesmo. Que encanto! Que homem admirável! E como era lindo, meu Deus! Ou melhor, eu achava ele lindo, não é? Após uma semana da minha volta para a cidade, o Cleiton finalmente agiu e fez o que eu esperei, aliás, o que eu sempre esperei que ele fizesse por toda a minha vida. Ele me convidou para um encontro. Oi, Si. Tudo certo por aí? Oi, Cleiton. Tudo bem? E aí? Tudo bem também. Você viu que abriu um barzinho novo ali na sua antiga rua? Vamos dar um pulinho lá umas 7, 7:30? Ai, parecia que não era real. Eu estava me sentindo completamente realizada. E é claro que eu aceitei o convite. E fui o mais arrumada que eu consegui. Usei roupas que eu nem conhecia do meu armário. Passei um restinho de perfume mais caro que eu tinha guardado para uma ocasião especial e perfeita. Enfim, me arrumei mesmo. E como esperado, a noite foi maravilhosa. E ainda antes de me dar tchau, o Cleiton me pediu um beijo. E que beijo, que momento! Na hora começou a chover e quando corríamos para voltar para casa, a gente ria e já olhávamos assim apaixonadamente um para o outro. Eu sentia e sabia que iria dar certo. Algumas semanas depois, ou um mês mais ou menos, não me lembro exatamente, o Cleiton me levou novamente nesse barzinho e me surpreendeu. Foi ali que eu fui pedida em namoro. Sim, naquele momento, o meu amor de infância me pediu em namoro. Eu estava disposta a começar uma vida a dois. Futuramente, construir uma família, inclusive, e seguir até o fim dos meus dias ao lado do homem que sempre admirei. O tempo passou, nossa relação só melhorava. O Cleiton e eu conseguimos nos estabilizar na mesma cidade que crescemos quase juntos e vivíamos uma vida atarefada, mas cheia de amor. Até que um dia, por conta do trabalho de caminhoneiro, o Cleiton teve que passar 60 dias longe de casa, somente viajando entre os estados e realizando entregas. E apesar da vida corrida que tínhamos, nosso relacionamento era formado por uma rotina intensa de carinhos e muitos prazeres. Nós nos amamos dia após dia desde que nos juntamos. Eu não sabia se iria aguentar ficar tanto tempo longe dele.
Na verdade, eu sabia que não aguentaria, mas ainda assim tentei ser forte por ele. O dia da despedida parecia, sei lá, um término, era uma coisa horrível, uma angústia. Eu não queria, eu estava inconsolável. E o Clayton, com sua doçura de sempre, tentou me acalmar. Calma-se. O que são 60 dias para quem esperou a vida toda? E se não tivéssemos nos reencontrado? Eu sei, meu amor. Tudo tem dado tão certo pra gente. Agora não vai ser Eu diferente. não quero passar esse tempo longe todo de você. Não sei se eu vou me acostumar. É uma coisa tão difícil pra mim. Só de pensar me dói o coração. Você não precisa se acostumar. 60 dias passam voando. Você vai ver. E como é que eu vou fazer com a saudade durante esse tempo todo? Você falando assim até parece que não vai sentir falta de mim. Nessa hora ele me surpreendeu mais uma vez. E fez eu me apaixonar ainda mais. Se é que isso era possível. Ele olhou nos meus olhos e cantou pra mim. E quando a saudade insiste, insiste em chegar perto de mim, imagino que você está aqui. Ouve essa música e pensa na gente, pode ser? Meu Deus, quanto amor cabia no meu peito. Quanto eu resistiria a essa saudade, eu não sabia. E então o Clayton seguiu sua jornada de trabalho de 60 dias. E eu segui minha vida na nossa casa, como sempre, mas com aquele vazio imenso. Na hora de dormir, então, parecia um filme de terror. Não tinha aquele toque, aquele calor, aquela presença que só ele sabia suprir. Toda vez que eu me estremecia e me sentia fraca de tanta saudade, eu ouvia a música que ele cantou para mim antes de sair, e mesmo que não me ajudasse em muita coisa ou quase nada, eu sentia ele mais próximo, mais íntimo, sabe? Quando a saudade insiste. Passaram uns 45 dias desde que o Clayton viajou e eu ainda sofrendo muito, comecei a sair para me distrair um pouco, me divertir com algumas amigas. Fomos para festas, shows, barzinhos, para darmos umas risadas e lembrarmos dos velhos tempos. Em modéstia à parte, eu era uma jovem bonita, de cabelos brilhantes, um perfume inconfundível. Eu chamava a atenção. Até que numa dessas noites, eu exagerei na bebida e vivi um momento sem pensar no passado, e muito menos no futuro. Sim, eu me envolvi com um rapaz que conheci e na mesma noite levei ele para casa. Ele deitou na cama que o Clayton e eu tanto nos amamos. Tudo isso porque eu quis, porque eu deixei, e o pior, porque faltavam só 2 semanas para o Clayton voltar. Eu não sabia o que fazer. A saudade deu lugar ao desespero, ao arrependimento, ao medo de perder o amor da minha vida, porque, meu Deus, por que eu fui fazer aquilo? Sabe, eu não consegui entender o que aconteceu comigo. Não sei se foi a bebida, a carência, até a raiva de ter que esperar tanto. Eu não sei. Só sei que aconteceu. E então o Clayton finalmente chegou. Voltou e tudo estava tão estranho. Eu não iria conseguir esconder isso por muito tempo. Então eu decidi contar sobre tudo que tinha acontecido. Sim, sobre a traição. 1 ou 2 dias após o retorno dele, a gente sentou e conversou. E com toda a razão, o pior aconteceu. Ele me deixou. E deixou tudo comigo. Não queria nada que lembrasse de mim. Ele saiu de casa na mesma noite e nunca mais conversamos. No momento, apesar de estar com o coração dilacerado, eu entendi a posição do Clayton. Me coloquei no lugar dele e entendi. Segui minha vida e decidi superar essa falha.
Afinal de contas, a gente tem que arcar com as consequências dos nossos atos. Fui levando minha vida, conhecendo novas pessoas. Alguns anos depois, eu conheci o Roberto, que hoje é pai dos meus 2 filhos e foi meu marido por 5 anos. Mas o Roberto não tinha nada a ver com o Cleiton, nada mesmo. Era grosso, estúpido, ríspido, não sabia como tratar uma mulher. Tudo que eu conseguia sentir era arrependimento. Arrependimento e saudade. Saudade do amor que eu vivi e que eu vi escorrer entre os meus dedos por minha culpa. Eu me separei do Roberto depois que as crianças cresceram e conforme o tempo passou, a saudade do Cleiton só aumentou. Eu poderia sair e me relacionar com quantas pessoas fossem, de todos os jeitos e de todos os lugares, mas nada apagava quem eu realmente queria. Muitos anos passaram e em 2020 eu retornei mais uma vez para minha cidade. E sem pensar 2 vezes, eu fui procurar o Cleiton. Já nos reencontramos uma vez. Por que agora seria diferente? Procurei e nada. Ninguém sabia dele. É claro, havia passado muito tempo. Até que eu decidi fazer o extremo, mesmo pensando que isso seria impossível. Liguei na prefeitura do município e pedi para consultarem os seus dados. Era uma burocracia enorme para poder chegar nos finalmente. Mas eu lembrava até do CPF dele. Então eu consegui pegar algumas informações. E foi assim que eu recebi a pior notícia da minha vida. O Cleiton havia falecido em 2018, em um trágico acidente entre 2 caminhões em uma rodovia. A partir dali, eu não queria saber de mais nada. Senti minha vida vazia, sem sentido, como se ela tivesse acabado ali, naquele momento. Como já poderia ter passado 2 anos que o grande amor da minha vida havia morrido e eu nem soube, nem senti, nem percebi, nem fiquei sabendo. Que dor foi aquela que eu senti, meu Deus. E claro, eu nunca me perdoei por aquela noite, por aquela perda. Se aquilo não tivesse acontecido, eu teria aproveitado tanto o meu Cleiton, o meu único e verdadeiro amor, quanto a minha vida. Teríamos escrito tantas histórias, tantas coisas lindas, tantos aprendizados. Talvez ele nem tivesse morrido. Mas não. Eu errei e errei fatalmente. Magoei quem eu mais admirava. E a vida dessa vez não me deu uma segunda chance. Uma segunda chance que eu tanto queria. No mês de maio desse ano, me mudei com os meus filhos para um novo endereço, em uma nova tentativa de recomeçar. E aí, remexendo as coisas que eu tinha guardado, revivendo algumas lembranças, eu encontrei um bilhete que dizia exatamente as palavras da música que ele cantava para mim antes de sair. Eu li aquilo e eu vi como se fosse ele cantando. E quando a saudade insiste em chegar perto de mim, imagino que você está aqui. Cleiton, hoje a saudade é insuperável e você não volta mais. Mas mesmo assim, saiba que eu ainda te imagino. Aconteceu comigo.